Você já se arrependeu de algo que você fez e depois voltou a fazer de novo? Hoje nós vamos falar de um cara da Bíblia que se arrependeu de verdade. E olha que foi nos 45 do segundo tempo. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, pela graça de Deus estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico, né? Para a gente fazer mais uma semana. E o assunto dessa vez ele é até um pouco conhecido, né? Eu sei que vocês viram os nomes esquisitos aí, né? De uns tempos para cá, personagens que sinceramente nem eu mesmo conhecia a história deles. E a de hoje é bem tranquilo. Eu acredito que todos conhecem. Talvez você não saiba exatamente ali a referência, né, do versículo, mas noção do que aconteceu ali você já deve ter com certeza. Ah, Vamos então para a nossa leitura bíblica. Não esqueça de pegar, então, lógico, a sua Bíblia, algum local para você anotar, o seu caderno, a sua caneta, para a gente poder fazer aqui o nosso estudo de maneira correta, tá? O nosso texto base, ele está lá em Lucas, né, no livro de Lucas, no capítulo 23, do 39 ao 43, tá? É curtinho, então eu vou ler ele aqui para a gente já deixar claro todos os pontos. Fala assim, a partir do 39. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava também. Então, você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Legal? Leia também na sua versão aí para você confirmar o que foi falado aqui. Tá? Então, não tem muito o que falar, porque naquele momento ali vocês sabem que Jesus estava sendo crucificado, né? De um lado estava um ladrão mau e do outro lado estava um ladrão mau também, Como é que é? tá? Esquece esse negócio de ladrão bom e ladrão ruim, tá bom? Não, não tem isso. Para lembrar que aquela morte era uma morte de cruz, tá? Ou seja, era uma das piores penas de morte que tinha naquela época. Lembrar ainda que Barrabás, né, aquele homem lá que foi poupado para que Jesus fosse morto no lugar dele, ele era um assassino, tá? Era nesse nível que estava ali, né? Vamos dar uma olhadinha também lá em Isaías 53, versículos 8 e 9. Fala o seguinte, ó: Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendente, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Mas ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Era um lugar para criminosos, né? Ele foi sepultado, né? Ele foi morto como um criminoso. Nós sabemos perfeitamente a inocência de Jesus. E aqueles dois homens, nós também sabemos que eles estavam colhendo um fruto, né, de uma desobediência
anterior. É importante lembrar que os dois estavam zombando de Jesus, tá? Isso está lá em Marcos 15:32, tá? Inclusive, o ladrão que se arrepende, ele mesmo fala dessa justiça, né, diante das leis que eles tinham, deles serem condenados, né, daquela forma. Então, mais uma vez, esquece esse negócio de ladrão bom, ladrão ruim, isso não existe. Os dois ladrões eram malfeitores, eram ruins e estavam ali pagando pelo que eles tinham feito antes. Legal? Mas não tem como não reconhecer aí que um deles, né, teve uma reação diferente a partir de um certo ponto. Né? Como eu falei, os dois vinham ali zombando, falando mal de Jesus, mas num certo ponto um dos dois muda de atitude. Eu vou passar aqui para vocês 3 pontos importantes que me chamaram a atenção. E eu espero que vocês façam aí também. Você pode anotar os pontos que eu coloquei e de repente fazer aí um exercício de colocar mais alguma coisa. Tá legal? Então, ó, o primeiro ponto que eu coloquei é o temor a Deus que aquele ladrão teve. Por pior que fosse aquela situação naquele momento, né, aquele homem estava passando por um nível de dor altíssimo, né? Não tem como mensurar. E ele conseguiu olhar para Cristo, né, do lado dele que também estava sentindo dor. Eu imagino que, inclusive, com a fisionomia um pouco desfigurada, até, né, com sangue e tudo mais, mas perceber que era o próprio Deus que estava do lado dele. Veja que nada, a princípio, que nada poderia ter convencido ele. Pelo menos não tem nada no texto que mostre alguém tentando convencer ele que aquele ali era o Salvador, que era o Messias, e não tem como pensar em outra coisa que não seja o próprio Espírito Santo que o convenceu naquele momento. Se você lembrar, se você vê o texto aí, você sabe que inclusive as autoridades, os judeus, os que estavam ali embaixo, todos estavam zombando dele, né? Todos estavam zombando de Jesus, tá? E o próprio Jesus, né, segundo a narrativa, ele não tenta, não mostra ali ele tentando convencer, ele conversando, né, como voz audível, né, de alguma coisa, né, tentando convencer, tentando perguntar, ou até mesmo responder aos ladrões diante da zombaria que ele estava sofrendo, né? Vocês sabem que Jesus sempre teve as melhores respostas diante dos questionamentos que ele sofria, né? Questionamentos às vezes até dentro do próprio coração, e Jesus sabia o que estava se passando. Mas naquele momento Jesus não fala absolutamente nada diretamente aos ladrões, né? Até que aquele homem, aquele ladrão lá reconhece os próprios erros e reconhece a inocência de Jesus, né? E veja que inclusive ele está falando isso diretamente para Jesus, que era quem conhecia o próprio coração, né? Jesus conhecia exatamente o que se passava dentro do coração dos dois ladrões, daquelas pessoas que estavam ali embaixo, o meu e o seu coração, tá? Isso mostra que realmente aquele arrependimento foi sincero, né? Jesus estava vendo exatamente de onde vinha aquele arrependimento. E o temor, então, que me chama a atenção daquele homem, aquele temor que ele teve, foi naquela cruz, naquele momento tão difícil. Muitas pessoas, às vezes dentro da própria igreja, ainda não experimentaram um arrependimento e uma conversão verdadeira. Tá? O segundo ponto que me chama a atenção também é o reconhecimento da culpa. Tá? Quem era o pior dos malfeitores? Né? Será que era o da direita ou será que era o da esquerda? Jesus. Né? A Bíblia não fala exatamente quais eram os erros que aqueles homens haviam cometido. Né? Por que será? Porque não importa. Né? Eles estavam ali pagando por algo que eles fizeram
né? E o importante mesmo, que a Bíblia ressalta, são as atitudes, ou a atitude que um dos dois ladrões tomou depois de um certo momento, né? Diante daquela oportunidade que ele teve. Veja que Jesus, né, quando ele fala com o ladrão ali, ele não fica comentando sobre os erros dele, ele não fica questionando o que ele fez durante a vida dele. Ele não pede dinheiro para aquele homem. Aliás, o ladrão, o que o ladrão podia oferecer, né, dar em troca da vida eterna? Absolutamente nada. Aquilo que o ladrão fala com ele eu tô arrependido e eu não tenho nada para te oferecer. Era essa a proposta que o ladrão tinha. Lembra de mim quando entrares no seu reino e eu não tenho absolutamente nada para te dar em troca, né? Senão a minha vida e o meu arrependimento, né? Jesus também, quando responde para ele, Jesus não fala para ele, né, que o tempo de repente já tinha acabado. Ah, agora você quer. Aqueles homens estavam ali respirando, né, as últimas horas das suas vidas. E a única resposta que nós temos aqui de Jesus é que eles estariam juntos no paraíso naquele mesmo dia. O ladrão, ele olhou para si e reconheceu a necessidade de arrependimento imediata. Uma das piores atitudes que nós temos hoje é observar mais os erros dos outros ao nosso redor do que a nossa própria vida. Nós sempre temos uma justificativa para os nossos erros, né? Às vezes a gente fala, Ó, eu não vou pra igreja, porque lá tem gente que faz coisa pior do que eu. Ah não, eu não sou cristão não, mas eu conheço muitos cristãos aí, ó, que já fizeram muita coisa errada. é um grande mal a gente não enxergar a grande necessidade ou a urgência de tomarmos uma atitude de arrependimento dos próprios erros, né? Parar de observar quem está do seu lado, ou parar de olhar para o ladrão da sua frente e olhar para você mesmo, né? Observar a sua vida, o seu interior, né? Fazer uma autoanálise e tomar uma atitude. Aquele homem, ele decidiu ali nos últimos instantes da sua vida, né? E talvez a sua oportunidade seja hoje, né? Caso você ainda não tenha tomado a sua decisão, não espere a melhor oportunidade, né? Eu vou esperar a próxima, tá? Tome muito cuidado. Lá em 1 João 1:9 fala o seguinte, ó: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. O terceiro ponto o terceiro e último ponto, né, que me chama a atenção, dá uma olhadinha lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. É a forma com que Jesus salvou a vida dele. Ó, vamos lá ver em Romanos. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não bastaria apenas o ladrão saber que ele era um pecador e que Deus é grandioso, né? Mas quando ele declara com a sua boca e com o seu coração e crê que apenas Jesus Cristo, que estava do lado dele, poderia salvá-lo, Jesus responde afirmando que o encontraria naquele dia no paraíso, né? Veja que a pergunta do malfeitor, ela tinha um quando e um onde. E a resposta de Jesus tem um quando e um onde também. Olha a pergunta que ele faz. Ou melhor, né? Ele pede, né? Olha o pedido que ele faz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus a esse pedido dele é: em verdade te digo, hoje, respondendo ao quando, estarás comigo no paraíso, respondendo a questão do lugar, tá? Ele não estava falando que algum dia ele encontraria aquele homem no paraíso, né? Mas que hoje mesmo eles se encontrariam no paraíso, né?
No original não tinha pontuação, mas que sentido teria se eu dissesse para você hoje, fique sabendo, hoje vou passar na sua casa. Não faz muito sentido você pensar, fique sabendo hoje, vou passar na sua casa. Né? Quando que eu ficaria sabendo? Já que aquela frase está falando exatamente naquele momento. Jesus, quando fala para o ladrão, em verdade te digo, era naquele momento que ele estava falando. Não podia ser, em verdade te digo amanhã, ou em verdade te digo ontem. Era naquele momento que ele estava falando, e a frase era aquela, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então o hoje refere-se ao dia que eles estariam juntos, e não quando a frase estava sendo falada, não faria sentido. Tá? E outra coisa legal também é que por diversas vezes Jesus fala em verdade te digo, em verdade te digo, em verdade te digo. E aquela foi a única vez que ele coloca o hoje, né? Então, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Já imaginou o coração daquele homem, né? Apesar de toda aquela situação com toda a dor, sangue escorrendo, mas ouvir da boca do próprio Deus, daqui a pouco eu te vejo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de vocês. Tentem ler mais vezes esse mesmo texto, né? E, se possível, como eu falei, tirar um pouquinho mais de informação dele, de ensinamentos para aplicação na sua vida. Tá? Se você conseguir achar uma coisa diferente aí, manda para mim por mensagem para a gente conversar. Tá legal? Lembre-se de não só ouvir ou ler, mas também praticar. Certo? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.